Estamos iniciando o mês de setembro. E o mês de setembro, a igreja dá um especial destaque neste mês à palavra de Deus. Razão pela qual nós entramos nesta procissão antes da liturgia da palavra, com os anjinhos, com os acólitos, trazendo a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus está aberta, a fim de que, dando este destaque à palavra de Deus, todos nós aprendamos a reservar um tempo, cada dia, em nossa casa, para abrir a palavra de Deus e para ler e meditar a palavra de Deus. Tem muitas crianças nesta celebração das 10 horas, e então vou falar umas coisas bem simples para que as crianças possam entender, mas servem para todos nós. A palavra de Deus é chamada também de Sagrada Escritura, porque de fato não foi Deus quem a escreveu, mas Deus como que ditou, Deus revelou aos autores sagrados e eles então escreveram a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é também chamada, e é mais conhecida entre nós, de... Vamos ver se as crianças sabem como é chamada a palavra de Deus? De Bíblia. Bíblia. E sabe o que significa a palavra Bíblia? Bíblia significa palavra de Deus, que você falou? E isto é palavra de Deus. Mas Bíblia, a palavra, significa, ela vem do grego, biblos, e significa coleção de livros. Isto é, são muitos livros. Então, quando a gente olha e pensa que ali é apenas um livro, está errado. A Bíblia, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é uma coleção de livros. As crianças sabem quantos livros tem na Sagrada Escritura? 73. 73. São 46 livros do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança e 27 livros do Novo Testamento, da Nova Aliança, isto é, os 27 livros escritos após a vinda de Jesus. Os primeiros 46 do Antigo Testamento são escritos antes da vinda de Jesus. E por isso narram os acontecimentos do povo de Deus, o povo de Israel, o povo com o qual Deus fez uma aliança, e com ele, com toda a humanidade, preparando para a vinda de nosso Deus e Salvador, Jesus. A Bíblia, que é uma coleção de livros, são vários, né? Agora são quantos mesmo? 73. Ela não foi escrita por uma pessoa só. Deus revelou a palavra de Deus a vários autores sagrados. E sabem vocês, crianças, que levou-se muito tempo para ser escrita toda a Bíblia. Muito tempo mesmo. Muito mais tempo do que nós levamos para escrever um livro ou 2 livros. Levou-se mais de 1000 anos para ser escrita toda a Bíblia. Tem livros da Sagrada Escritura que foram escritos lá pelo ano de 1250 antes de Cristo. É muito tempo atrás, né? Mais de 3000 anos. E tem livros da Sagrada Escritura que foram escritos no 1º século depois de Cristo.
O Novo Testamento é todo escrito depois de Cristo. Tem livros escritos até 100 anos depois da vinda de Cristo. Tem livros escritos 50 anos depois da vinda de Cristo. Então, se contar todo o tempo, deu mais de 1000 anos para que ficasse pronta toda a Bíblia. E o que Deus quer com a Bíblia? Ele quer revelar a todos nós o caminho que nós devemos seguir. Ele quer nos deixar alguns ensinamentos. Por isso que nós dizemos também que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é luz para o nosso caminho, porque a Bíblia, com os ensinamentos que lá estão, ela ilumina os nossos passos, as nossas decisões, a nossa vida. Vocês, crianças, sabem em que língua foi escrita a Bíblia? Quase que você acertou. O latim foi a primeira, não foi a primeira também não, mas foi. O latim foi a primeira língua em que a Bíblia foi traduzida. Então, parabéns também para você que falou em latim. Mas a Bíblia foi escrita em 3 línguas no original. No hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, quase todo o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Em aramaico, que era a língua falada pelo povo hebreu, não a língua escrita. E em grego, quase todo o Novo Testamento está escrito em grego, no original. Depois, a criança tem sempre razão, a criança diz, a primeira tradução do hebraico, do aramaico e do grego, línguas originais da Bíblia, para a chamada Vulgata, foi escrita em latim, porque era a língua oficial da igreja naquele tempo. Mas hoje, a Bíblia, vocês sabem quantas línguas ela já foi traduzida? Nem eu. Ninguém sabe. Por quê? Ela foi traduzida em praticamente todas as línguas. Em praticamente todas as línguas. Evidentemente que tem algumas tribos que aí às vezes não tem ainda a palavra de Deus na sua língua. Mas as línguas que se fala em cada nação, normalmente temos, com a graça de Deus, a palavra de Deus, para que todos possamos ler, ouvir e procurar viver segundo os ensinamentos da Bíblia. Cada dia eu vou falar um pouquinho de conhecimento bíblico neste mês, para que todos possamos amar mais a palavra de Deus. Nós só amamos o que conhecemos. Então nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Uma pergunta fácil para as crianças agora. Se não souberem, vão olhar depois em casa. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? E qual que é o último? O primeiro é o Gênesis. Muito bem. E o último? Apocalipse. Parabéns! E vamos ver se vocês sabem também, esta é fácil. A Bíblia, ela tem, porque é uma coleção de livros, ela tem vários estilos literários. Tem livros históricos, tem livros proféticos, tem cânticos, tem evangelhos. Quantos evangelhos tem na Bíblia? Vocês vão me responder só na semana que vem ou tem alguém que sabe? Isso. 1, 2, 3, 4. Ela somou ali no dedo. Parabéns para você, 4. Por quê? É o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Agora que nós já conhecemos um pouquinho da Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus, que foi lida hoje, quer nos ensinar. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, não é? Confere aí. É do livro do Eclesiástico.
É? Esse livro é um livro sapiencial. Está lá entre o livro dos Provérbios, da sabedoria, e entre o Eclesiastes também. E este livro hoje quer nos ensinar sobre a humildade. O autor sagrado, inspirado por Deus, ele está revelando que nós devemos ser humildes. Que Deus é quem tudo fez, quem tudo criou. É Ele quem nos deu todos os dons, tudo aquilo que temos e somos. E que, portanto, nós devemos ser e reconhecer que somos pequenos diante de Deus. E quanto mais pequeninos nos reconhecemos diante de Deus, tanto maior Deus nos faz. Este livro quer nos revelar que nós precisamos ser humildes. E também o Evangelho, Jesus na primeira parte hoje do Evangelho, o Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas. Ele está ensinando que nós também devemos ser humildes. Quando Jesus fala, quando alguém te convida para um jantar, você não deve ir logo ocupando os primeiros lugares. Jesus não quer ensinar só etiqueta, não quer só ensinar regras, normas de boas convivências, não. Jesus quer ensinar que nós devemos ser humildes, o mesmo que está ensinando o livro do Eclesiástico. Não devemos procurar privilégio, não devemos procurar estar em destaque. Precisamos ser simples. E se nós formos simples, humildes, nós poderemos até ser convidados para um lugar maior. E aí depois Jesus conclui dizendo, quem é humilde será exaltado. E quem se exalta, quem é orgulhoso será humilhado. Parabéns, você estava atenta. E na segunda parte do Evangelho, Jesus ensina a gratidão, a gratuidade. Veja que bonita a segunda parte do Evangelho de hoje de Lucas. Jesus fala assim, que nós, quando formos convidar alguém para um jantar, para uma festa em nossa casa, nós não podemos convidar só os parentes, só os amigos, só as pessoas ricas, porque elas também depois vão nos convidar. Aí já recebemos a nossa recompensa. Veja bem, Jesus nos está ensinando que é proibido convidar parentes, amigos, vizinhos. É bom convidá-los. É bom que os parentes venham à nossa casa. É bom que os amigos venham à nossa casa. É bom que nós convidemos também os vizinhos. Mas Jesus está ensinando que nós precisamos aprender a convidar também quem nunca é convidado, quem não vai poder nos retribuir, quem às vezes não tem nem casa, ou é muito pobre, não tem condições de nos chamar em sua casa. Porque se assim fizermos, nós vamos receber a recompensa de quem? De Deus. Olha que ensinamento bonito que está nos deixando a palavra de Deus hoje. Resumindo, a liturgia da palavra de hoje nos ensina a ser humildes e a crescermos na gratuidade. Isto é, sabermos que tudo recebemos de Deus e Deus tudo nos deu gratuitamente. E que nós também devemos oferecer aquilo que temos com gratidão, porque foi de Deus que recebemos tudo aquilo que temos. Um dever de casa para todos nós, até para as crianças durante esta semana. Vamos achar um tempinho para ler ao menos um pedacinho da palavra de Deus durante esta semana. E ver o que Deus quer nos dizer. E como devemos nos aproximar da palavra de Deus? Sempre com muita humildade,
rezando, pedindo as luzes do Espírito Santo, a fim de que Deus nos revele, assim como revelou aos autores sagrados, nos revele hoje o que Ele quer para cada uma e cada um de nós. Aproximemo-nos então da palavra de Deus nesta semana de maneira particular. Sonhar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentindo o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar